Meu nome é Valesca Bernardes, eu sou especialista em venda direta com foco no mercado de cosméticos e hoje eu atuo em startups que vêm para o Brasil ou que iniciam o projeto dentro do mercado de venda direta. Eu estava numa fase da minha vida que eu queria entender o que estava me incomodando. Eu tinha um emprego ótimo, que eu tinha feito tudo para chegar nele, né? Eu me dediquei por 10 anos para uma carreira dentro do mercado de venda direta. Eu tinha uma família maravilhosa, eu era muito bem remunerada, eu era reconhecida pela empresa, a empresa apostava no meu crescimento profissional, mas eu não estava feliz. Tinha alguma coisa que me incomodava. E quando eu dividia isso com as pessoas não conseguiam entender, porque diziam que o que mais eu queria, né? Fora o que eu já tinha. Então, eu me sentia até culpada de não estar feliz. Então eu pedi indicação de uma amiga e cheguei até o processo de coaching. Eu não conhecia a metodologia, eu não conhecia o processo, eu já tinha ouvido falar. E cheguei até o processo de coaching com a esperança de entender o que estava me incomodando, porque na minha cabeça o meu trabalho não me fazia feliz. Então, inicialmente eu cheguei com essa demanda para conhecer a metodologia e encarar um ciclo de coaching. Primeiro eu tinha um sentimento de culpa, né? Porque eu tinha chegado onde eu pretendia chegar, eu tinha chegado onde eu projetei, onde para mim era uma história de sucesso. Eu estava muito infeliz e eu me sentia culpada por estar infeliz. Né? Eu me sentia culpada por querer mais, por não conseguir me contentar com aquilo que eu já tinha alcançado. Parecia extremamente egoísta para mim querer mais do que eu já tinha. Com tantas pessoas ao meu redor me dizendo que o que eu tinha que bastar. Né? Então tinha um julgamento muito grande, inclusive da pessoa que estava ao meu lado, até aquele momento, que não conseguia entender por que eu tinha que pagar alguém para me dizer o que fazer, porque ele já me achava extremamente madura para tomar as decisões. E eu estava muito incomodada, muito insatisfeita, porque o trabalho que eu desejei, que eu tinha orgulho de fazer, me parecia que naquele momento era o que estava me deixando infeliz. E isso era muito confuso na minha cabeça. Como eu podia estar feliz se eu amava tanto aquilo que eu fazia? Né? Então, esse era um sentimento muito ruim. E para mim, se eu não tomasse uma decisão, se eu não fizesse alguma coisa, se eu não buscasse alguma forma de me entender melhor naquele momento, eu ia entrar num processo depressivo. E isso para mim não dava para aceitar. Não dava para aceitar me entregar para uma coisa que ia me jogar mais para baixo. Então eu precisava pensar no meu futuro, eu precisava olhar para frente de alguma forma. E aí eu decidi que ia ser pelo processo de coaching. O processo de coaching me empoderou muito para ter orgulho de onde eu tinha chegado e entender que aquilo ali sim eram as minhas escolhas e que eu paguei alguns preços altos e olhar para frente priorizando as áreas da minha vida que mais iam me trazer benefícios naquele momento. Então o processo de coaching me fez entender que apesar de ter uma multiplicidade de papéis, alguns precisavam ser priorizados em alguns momentos. E naquele momento eu precisava priorizar a minha carreira. Eu precisava olhar para frente, eu precisava de novos desafios. E durante o processo de coaching, durante os 3 meses, eu acabei me apaixonando pela metodologia. Então, uma das demandas, uma das coisas que eu vi que ia me trazer um estado de felicidade era entender e estudar melhor a metodologia do coaching. Né? Então, uma das minhas tarefas era fazer, uma das coisas que eu queria como uma meta a curto prazo era fazer toda a formação em coaching. Não que eu fosse atuar como coach, também era uma possibilidade. Né? Mas naquele momento não, eu tinha tido a certeza de que eu estava no mercado certo, de que eu podia continuar atuando nesse mercado porque ele me fazia feliz de outras formas, mas que o processo, a metodologia do coaching podia me agregar demais, tanto nesses projetos, como futuramente ser uma coach, ter a possibilidade, um plano B, lá na frente talvez, de me dedicar a um mercado bem específico na atuação do coaching. 2 coisas que ficam muito claras para mim. Primeiro, o equilíbrio. Né? Entender que as minhas escolhas, que eu sou dona das minhas escolhas, que ninguém pode fazê-las por mim, e que quando eu tenho uma escolha, eu tenho que me empoderar dela todos os dias. Todos os dias eu tenho que rever, eu tenho que decidir todo dia se uma ação ou se um projeto ele está aliado com o que eu quero para a minha vida dali para frente ou não. Porque para mim, eu cheguei na conclusão através do coaching que ser feliz são conquistas, são pequenas metas que o coaching acaba me ajudando
né, a chegar nisso todos os dias. Num projeto pequeno, num médio ou num grande, eu tenho pequenas vitórias que vão me levando às minhas metas. Então, eu comemoro cada uma delas. Uma outra coisa super importante que o coaching mudou, né, no meu cenário, naquele momento que eu estava para o que eu tenho hoje, é entender que eu sempre tenho outras possibilidades. Que se existe um problema, ele tem que ter solução. E se ela depende de mim, eu tenho que trabalhar para entregar essa solução. Seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional, seja no lado espiritual, enfim, qualquer uma das áreas da minha vida. Se existir um problema e se ele estiver aliado ao que eu quero, né, como minha missão de vida, isso foi uma coisa que eu consegui entender no coaching. Qual era a minha missão no universo? O que eu vim fazer aqui? Então, as minhas escolhas e as minhas decisões hoje são baseadas nesta missão. Então, eu escolho de verdade o que eu vou fazer profissionalmente, o que vai me trazer paz, o que vai me fazer feliz, aliado à minha missão, aliado aos meus valores. Então, esse é o cenário que eu me encontro hoje. Hoje eu me sinto uma profissional melhor, eu me sinto uma mãe melhor, eu me sinto uma amiga melhor, porque eu sou uma pessoa muito mais equilibrada, porque eu tenho consciência do que eu quero e do que eu não quero. Só depende de você, né? Que é claro que você vai ter outras pessoas que são impactadas pelas suas escolhas, mas que você pode negociar com elas esse impacto, né? Que você pode chegar num equilíbrio com todo mundo que está ao teu redor, com a tua família, com os teus liderados, com os teus líderes, e ter consciência do que você veio fazer nesse mundo. Do que você veio fazer nesse mundo, de que te faz feliz. Todo mundo tem uma missão. E o coach me trouxe isso, me trouxe clareza, né, de que me fazia feliz. Do que me faltava lá atrás era aliar a minha escolha profissional à minha missão de vida. Era encontrar esse equilíbrio, era encontrar atividades, projetos, até empresas que nesse momento tivessem realmente de acordo com a minha missão de vida. Então, hoje eu brinco um pouco e digo assim, eu demito muito fácil as empresas, os projetos, as pessoas da minha vida, porque eu tenho um discernimento, né, de dar um passo de cada vez e eu escolho as pessoas que vão estar do meu lado, eu escolho os projetos que eu vou fazer, eu escolho as decisões que eu vou tomar, muito baseadas no que eu quero daqui para frente. Eu olho muito para o futuro, eu sei que depende de mim tomar algumas decisões. Não que eu seja perfeita, não que eu não tenha pontos ainda, né, para desenvolver, e ainda bem que eu tenho, que é o que vai me fazer seguir para frente. Mas agora eu sei dar foco em cada coisa, no seu devido momento e pelo tempo que ela me cabe. Se ela não me cabe mais, está na hora de seguir para frente. O maior ganho que eu percebo no ciclo que eu passei, e foram vários, agora que eu sou dona da minha história, que eu conheço a metodologia e que eu vivo a metodologia no meu dia a dia, né? O maior ganho que eu tive foi de saber que o legado que eu vou deixar, ele está muito, muito, muito claro. Que eu sei exatamente que eu vim nesse mundo para fazer as pessoas felizes, para ser feliz através do que eu entrego para as pessoas. Né? E assim, eu escolhi um nicho para atuar. Eu escolhi atuar com mulheres porque lá atrás alguém me disse que eu não podia ser o que eu queria, porque eu já tinha 2 filhos e porque, enfim, eu era muito nova, mas que eu não podia ser o que eu queria. E eu, naquele ímpeto da juventude, eu disse, eu vou mostrar para essa pessoa que eu posso ser o que eu quero. E eu descobri no coaching que eu posso ser ainda o que eu quiser, mas ajudando as pessoas que estiverem no meu caminho. Seja uma pessoa, sejam 300 pessoas, sejam 100 pessoas, todas as ações e os projetos que eu for entrar são para contribuir de alguma forma. Então é muito gostoso isso. É muito gostoso saber que você pode ser feliz ajudando as outras pessoas a serem felizes. Nossa, é difícil, né? Talvez se eu pudesse dizer para ela, cara, fica tranquila, vai dar certo. Olha para frente, né? Se orgulha do que você fez até aqui. Não tem errado nem certo, né? Não se preocupa muito com o que as pessoas estão dizendo, porque elas não pagam suas contas, elas não criam teus filhos. Olha para frente, se acalma, respira. E uma frase que eu uso muito, né, nos projetos e nas minhas equipes. Faz o que tem que ser feito. Você sabe que tem um preço. Vai lá, paga o preço se você acredita, bonita, se joga e vai lá e faz. É isso, eu diria para ela, fica calma, respira e segue em frente que você tá certa, vai dar certo.